A paz do Senhor, meus irmãos amados aqui, né? Mais uma vez aqui eu fiquei ausente alguns dias do meu canal, porque o meu celular tá com um problema, meus irmãos. Ele não tá carregando, né? Eu creio que é a entrada, porque nenhum carregador mostra que tá carregando, mas não carrega, né? Não carrega de jeito nenhum. Ele tá ainda com esse defeito. E eu tive que entrar nas minhas contas, né, do Google aqui pelo celular do meu esposo, né, meus irmãos, para mim tá no canal postando, né? E meus amados irmãos, hoje eu quero trazer um testemunho muito edificante, um testemunho que eu até contei ontem na minha igreja, na igreja que eu congrego. Eu contei lá ontem esse testemunho para a glória do Senhor. E eu quero estar contando ele aqui, porque eu sei, meus irmãos, que vai aumentar a fé dos irmãos, porque Deus ainda faz o impossível, porque Deus ainda ouve as nossas orações, né? Porque o Senhor não mudou, Ele ainda continua o mesmo ontem, hoje e sempre, né? E para a meditação da palavra, eu quero trazer aqui no livro de Lucas, capítulo 12, o versículo 22, meus irmãos, né? Aqui no versículo 22, os irmãos podem me acompanhar, se os irmãos quiserem, que fala assim: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensas, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Só até aqui, meus irmãos, que eu queria trazer essa palavra, né? Em referência ao testemunho que eu vou trazer, né? Como a palavra do Senhor fala, meus irmãos, para nós não nos preocupar, porque o nosso sustento vem do Senhor. Os passarinhos, né? E os corvos nem plantam, nem semeiam, nem colhem, e o Senhor sustenta. E o Senhor ainda fala mais. Ainda faz uma pergunta aqui: quanto mais valeis do que as aves, né? O Senhor está falando que nós valemos mais do que as aves, né? E assim como as aves não plantam, não colhem, o Senhor sustenta, quanto mais a nós, né? E não é para nós nos preocupar com o que nós comemos, vestirmos, né? Porque o Senhor Ele nos dará alimento, Ele abre uma porta de emprego, Ele nunca vai deixar nós desamparados, né? Isso, meus irmãos. E, meus amados irmãos, eu já quero estar começando aqui contando esse testemunho para a glória do Senhor Jesus. Que na outra casa que eu morava, né? Eu tô morando aqui numa casinha alugada, mas antes de eu vir para essa casa, eu morava em outra casa alugadinha, né? É uma casinha alugada também. E o meu esposo, meus irmãos, trabalhava, só que o dinheiro do meu esposo é pouco o salário, mas nesse tempo era muito mais pouco o salário dele. Porque assim, nós temos 3 crianças, né? A gente tem 3 filhos, a gente mora aqui no interior de São Paulo, numa cidade de São Paulo. E os irmãos sabem que aqui não é fácil, aqui você paga luz, aluguel, água, né? E só para uma pessoa com 3 crianças fica um pouco pesado, né, meus irmãos? E eu tiro, né, o Bolsa Família, mas mesmo assim, com o Bolsa Família, meus irmãos, fica só dá para comprar o alimento do mês, só dá para garantir isso, né? Porque com o salário do meu esposo ele paga o aluguel, paga as contas, água, luz, internet, né, meus irmãos? E o que eu ganho do Bolsa Família, porque eu não trabalho, meus irmãos, porque eu tenho que ficar com as crianças, elas estudam, mas aqui nessa cidade, né, eu até tive procurando uma escola que fica com as crianças o dia todo para eu poder trabalhar, né? E isso aí eu até vou ver depois, meus irmãos, porque eu fiquei sabendo disso agora, né? Que aqui tem uma só escola que fica, né, o dia todo.
mas independendo da idade, até o ensino médio, eu vou procurar depois me formar, porque eu preciso trabalhar para não ficar muito pesado, né, meus irmãos, para o meu esposo. E meus amados irmãos, eu queria muito mesmo um guarda-roupa. Os irmãos sabem que um guarda-roupa para 5 pessoas, né? Porque é 3 crianças, eu e meu esposo. Tinha que ser um guarda-roupa grande, né? Um guarda-roupa porque tem que pôr cobertor, pôr toalhas, sandálias, né? Roupas. E meus amados irmãos, a minha condição, né? Não dava para mim tirar um guarda-roupa bom, porque ia sair uns 3 mil reais. Aqui na loja um guarda-roupa bem bom mesmo para uma família de 5 pessoas, meus irmãos, ia sair uns 3 mil reais. E se fosse a prestação, ia sair uns 300 reais, a prestação 400, não sei. Mas se eu tirasse esse dinheiro que seria para pagar o guarda-roupa, eu não ia poder comprar alimento para os meus filhos, ia faltar o alimento na minha casa. Então, meus irmãos, era tirando da boca dos meus filhos para comprar um guarda-roupa, né? Porque eu não sou rica, né? A minha condição, realmente, o Senhor sabe que não dá para me comprar os melhores móveis, as melhores coisas, né? O Senhor sabe disso. E o que eu quero trazer aqui é que eu comecei a orar. Amados irmãos, eu comecei a orar porque eu colocava minhas roupas dentro de caixa, dentro de sanito, saco plástico de sanito. E eu comecei a orar, sabe? Eu comecei a orar, pedindo ao Senhor um guarda-roupa. Eu pedi a Deus, Senhor, Senhor, usa uma irmã da minha igreja, uma irmã, Pai, para me presentear um guarda-roupa, porque eu não tenho e eu preciso. E eu comecei, meus irmãos, orando. E eu falava, né, que o Senhor ia me ajudar, porque não ia ter como comprar. Porque se eu comprasse, os meus filhos iam passar fome, né, porque eu ia ter que tirar da boca deles para comprar, né, não ia garantir o alimento, né, meus irmãos. Então, eu comecei a orar, pedir a Deus, sabe, meus irmãos, comecei a orar, até que eu esqueci, meus irmãos, até que o tempo foi passando e eu já não fui mais lembrando nas minhas orações de orar pedindo a Deus um guarda-roupa. Parece que foi esquecido, foi tirado da minha mente, né? Nas minhas orações eu falava, né, que o Senhor ia me dar um guarda-roupa, mas aí eu orei, fui orando todos os dias, orava, e o tempo foi passando e eu acabei que esquecendo de ficar pedindo a Deus, acabei esquecendo de orar. Nas minhas orações eu já não colocava mais, porque eu não lembrava mais, né, e meus amados irmãos, o meu irmão até... A gente estava perto de casa, numa pracinha, né? Perto da pracinha lá, debaixo de uns pezinhos de pau. E até que passam uns andarilhos lá de rua, né? Uns mendigos lá de rua, morador de rua. E eles meio que eles ganham essas coisas, né? E o meu irmão, ele comprou uma comodazinha pequenininha, né? Boinha. Ele comprou uma comodazinha de 30 reais, porque eles vendem barato, né, meus irmãos, para usar droga. E aí eu fiquei adulando meu irmão, adulando meu irmão para ele me dar essa cômoda provisória, porque também não ia caber nada, porque ela é muito pequena, né? E eu nem detalhei bem detalhado ontem na minha congregação, que eu me congrego, né, meus irmãos? Porque lá eu fui contar testemunho, as irmãs tinham que orar, tinham que também falar da palavra. E para não tomar muito tempo, eu não contei detalhadamente como eu tô contando aqui no canal. E aí, meus irmãos, o meu irmão até que ele falou, não, me dá os 30 reais que eu dei né, que era pro mendiguinho, aí você fica com a cômoda. Aí eu dei, mas eu fiquei de improvisório com a cômodazinha, né?
E aí, meus irmãos, uma vez eu fui pro comércio e acabei que eu vi um guarda-roupinha. Toda a tampinha dele atrás tava descolada, né? A tampazinha atrás já tava até descolada. As portas arrancadas. Ele até que é meio de madeira. As gavetinhas, né? Só tem 2 gavetinhas. E as laterais, as portas é de madeira. Mas ele já tá bem velhinho, né? Tava arrancado já. Tá bem mole as portas arrancadas, né? Só tinha uma porta pregada e a porta de trás tava arrancada, né? Tava assim meio afastada. Mas aí eu falei até pra minha filha, olha, quando eu voltar em casa, eu vou pedir seu pai para vir buscar comigo esse guarda-roupinha, porque ele não é novo, mas dá para colocar as roupas, né? Aí a gente foi e trouxe esse guarda-roupinha e ficou de provisório, né? Junto com essa cômodazinha que eu falei pros irmãos. Mas aí, meus irmãos, eu realmente, porque é pequeno, né? Eu realmente necessitava de um guarda-roupa bom, um guarda-roupa novo, um guarda-roupa grande, né? Que coubesse. Mas os irmãos acreditam que mesmo assim, meus irmãos, eu nunca mais lembrei de orar pedindo a Deus um guarda-roupa. Eu nunca mais lembrei de orar como eu pedia. Parece que foi tirado da minha mente, meus irmãos. E, meus irmãos, eu mudei daquela casa, eu tive que mudar daquela casa, porque a casa lá era muito pequena, só era um salão, não tinha quintal, só tinha um banheirinho dentro e era um ponto comercial, né, bem pequeno mesmo. E eu tive que mudar e eu vim morar aqui numa casa que é de uma irmã minha, né, que ela toma de conta da igreja. Não é minha irmã de sangue, é uma irmã em Cristo Jesus, né, da igreja que eu me congrego. E ela alugou essa casinha pra gente, pra mim e o meu esposo. Ela alugou até que mais barata do que a outra, por conta da nossa condição, né? E, meus amados irmãos, o tempo foi passando. E aqui onde eu moro, tem uma casinha na frente da minha e tem outra na frente e tem outra na frente. E tem uma irmã tem 2 irmãs que moram, uma na frente e a outra mais para trás, da mesma congregação que eu me congrego. E teve uma irmã, né, que eu ia passando, levei as crianças para a escola. Quando eu voltei, né, que eu entrei no portão, tranquei, vinha subindo para minha casa. Aí a irmã foi e me chama. A irmã tava até pintando o portãozinho dela, né? Eu parei lá, a gente ficou conversando, né? Eu vinha vindo, eu parei, a gente conversou e ela falou comigo, falou, irmã, eu quero falar pra irmã sobre um projeto que eu tenho, né? Que eu tô vendo aí, que é de um guarda-roupa cama, né, meus irmãos? Que é daqueles guarda-roupa que você abaixa o guarda-roupa, aí já vira a cama, né? Não sei como que é esse negócio, né? Aí ela falando, né, disso daí, que ela tava com esse projeto, que queria que desse certo, esse guarda-roupa cama junto. E ela falou pra mim se eu queria um guarda-roupa. Meus amados irmãos, quando essa irmã falou pra mim sobre esse guarda-roupa, ela falou até assim, irmã, você tem um guarda-roupa? Porque eu ia perguntar à irmã se a irmã quer. Aí ela, na conversa, ela foi e me chamou para dentro da casa dela para mim ver o guarda-roupa. Meus irmãos, quando eu cheguei lá, um guarda-roupa grande, de 6 portas. É 6 portas o guarda-roupa. Meus amados irmãos, na hora, eu lembrei das orações que eu orava na outra casa que eu morava. Eu lembrei das orações que eu orava, pedindo a Deus um guarda-roupa. E o guarda-roupa novinho, meus irmãos, é novinho o guarda-roupa. Eu já até trouxe, tá aqui na minha casa, já coloquei as roupas, já tem algum tempo também, alguns dias, né? Não tem meses ainda que ela me deu, porque foi agora, né? E guarda-roupa novinho, meus irmãos, novo, de 6 portas, grande, sabe? Igual o que eu precisava. Meus irmãos, eu contei pra ela, irmã, você acredita que eu tava orando, pedindo a Deus um guarda-roupa? Porque eu tenho um lá em casa que eu peguei o homem jogou fora, né, pro lixo levar, e eu trouxe pra casa. Mas não dá, né, não dá pra
colocar as roupas tudo, ele é velhinho, tudo mais, né, meus irmãos? E eu contei o testemunho para ela. E ela falou: irmã, pois a irmã vai orando para dar certo. E aí eu fui orando aqui, eu creio que ela também estava orando lá. E até quando deu certo, ela falou: irmã, deu certo. E o meu guarda-roupa já chegou. Agora eu vim só marcar o dia para a irmã pegar o guarda-roupa para a irmã. E aí, meus irmãos, eu fui, trouxe o guarda-roupa, né? Chamei meus irmãos para pegar o guarda-roupa comigo. E o guarda-roupa tá ali dentro do meu quarto. Guarda-roupa grande, né? E eu tô muito feliz contando esse testemunho, porque Deus, meus irmãos, por mais que eu tinha esquecido, né, até da oração que eu tinha feito, mas o meu Deus não esqueceu do que eu necessitava, nem do que eu estava pedindo. E Ele me deu esse presente. E o que eu quero falar aqui para os irmãos é que se alguém deste canal, algum irmão desse canal tem pedido algo para Deus e não tem chegado, se a irmã ter pedido alguma bênção, algum milagre, algo impossível para Deus e tá demorando chegar, ou os irmãos até esqueceram já, eu quero falar para os irmãos que Deus, Ele não esqueceu, meus irmãos. Ele sabe o momento certo de trabalhar. Nós temos que aprender a pedir ao bem ao Senhor, porque muitas vezes pedimos mal quando nós meio que pedimos e já queremos logo, né? Mas nós temos que pedir, esperar, às vezes a gente até esquece, como eu esqueci, mas Deus, Ele não esquece, Ele não esquece. Deus, Ele jamais, Ele esquece do que a gente pede para Ele com fé. E eu quero declarar para você, meus irmãos, agora, nessa tarde, para os irmãos não ficarem tristes, né? Porque Deus, se Ele fez esse testemunho chegar nesse canal, é porque Ele também está dando resposta para alguém aqui nesse canal, para algumas pessoas aqui que tem colocado alguma causa na justiça, alguma causa do esposo, né, pedindo libertação para os filhos, ou pedindo até mesmo algum móvel também, como eu estava pedindo. Deus, Ele vai trabalhar na tua vida, tá, meu irmão? Ele não esqueceu, não. Os irmãos podem ficar tranquilos, que o Senhor, Ele nunca esqueceu, não, tá, meus irmãos? E Ele tá cuidando, tá? E os irmãos confiam no Senhor, porque no momento certo, quando os irmãos nem esperar, o Senhor chega com a vitória, com a bênção. E eu vou deixar um desenhozinho aí como, né, no título aí do vídeo, para os irmãos verem. Mas aí no final do vídeo eu vou colocar a foto do guarda-roupa meu, né? E eu até comprei 2 espelhinhos pequenininhos, colei no guarda-roupa, né? Muito contente, feliz que eu tô. E eu quero contar esse testemunho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.